importar a vacina Covaxin. Olha aqui a notícia em destaque nesse momento. Bolsonaro foi alertado e recebeu documentos sobre suspeitas na compra da Covaxin. Segundo Luiz Miranda, deputado, o presidente afirmou que acionaria a Polícia Federal. O deputado disse que não recebeu mais informações sobre essa apuração. Está na Folha de São Paulo a reportagem do Matheus Vargas, falando que o deputado Luiz Miranda, do Democratas do DF, afirmou que alertou o presidente sobre indícios de irregularidade na negociação do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana, a Covaxin. Ele disse o seguinte: no dia 20 de março, fui pessoalmente com o servidor da saúde, que é o irmão do deputado, levaram toda a documentação para ele. Disse na reportagem da Folha de São Paulo, ele falou isso hoje então em entrevista. O deputado é irmão de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, relatou ao Ministério Público Federal essas informações em um depoimento que foi prestado no dia 31 de março e revelado pela Folha. Ele disse ter sofrido pressão incomum para assinar contrato com a Covaxin. A gente vai falar sobre esse assunto. Recebo aqui então Kennedy Alencar para analisar essa informação com a gente. Pode trazer um risco grande, né? Pode abalar bastante o governo Bolsonaro, Kennedy. A gente já está falando bastante sobre as mortes, a inação do governo ou, enfim, o atraso na compra de vacinas. E agora a situação pode piorar com essa possibilidade de corrupção. Foi o que disse o vice-presidente da CPI, né? O senador Randolfo Rodrigues. Corrupção ativa e passiva sendo investigadas nessa compra da Covaxin. Kennedy, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a quem está nos assistindo. Diego, já há elementos para se cancelar essa compra da Covaxin devido a suspeitas de corrupção e agora a suspeitas de envolvimento direto do presidente da República. Além do Randolfo Rodrigues, o senador Renan Calheiros disse na sessão de hoje da CPI, nessa sessão em que eles discutiram os requerimentos, que a suspeita apontava para o presidente da República. E o deputado que deu a entrevista para a Folha de São Paulo, que foi alertar o presidente da República, é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é insuspeito, é alguém que apoia o governo e levou o irmão, que era chefe do departamento de logística, e que, segundo o deputado, ficou no cargo depois que ele foi ao então ministro Pazuello pressioná-lo para não sobre a exoneração do irmão, né, sobre uma demissão indevida e para alertar o presidente e o ministro da Saúde, então o ministro da Saúde, sobre a suspeita de corrupção. Está muito claro que esse contrato tem que ser anulado. Há uma discussão sobre o preço dessa vacina, que por dose é o mais alto das 6 vacinas negociadas pelo governo federal. É uma vacina que, pelos dados mais recentes, está aprovada em apenas 9 países. Se comparar com a AstraZeneca, que está aprovada em 115, Sputnik V em 68, a Pfizer em 89 e a Janssen em 52. Portanto, acho que é recomendável cautela nesse caso, porque, como você falou, pode manchar, sim, tem potencial para ser um grande caso de corrupção do governo Bolsonaro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deixou a coletiva, bem o estilo Jair Bolsonaro. Sabe quando chega aquela pergunta incômoda, que às vezes a resposta não pode ser apresentada naquele momento? O ministro saiu. Não deu explicações não, viu, Kennedy? O presidente da República, ministro de Estado, tem que prestar conta à opinião pública, né, aos eleitores, aos cidadãos. Não podem agir como agem. O Bolsonaro age como um imperador, ele não age como um presidente da República eleito, né? Ele não respeita, ele exerce o poder de uma maneira familiar, imperial. E o ministro Marcelo Queiroga deve explicações, porque esse contrato está sob a análise dele agora. Ele é o ministro da Saúde. Vai manter o contrato? Tem corrupção no contrato? Não pode abandonar uma entrevista. Isso é intolerância com a democracia. Esse grupo que está no poder, Diego, além do despreparo, ele é intolerante com a democracia e dá demonstrações disso o tempo inteiro. Esse esperneio do presidente dessa semana, criticando a imprensa, atacando uma jornalista, uma mulher com misoginia, é típico desses tiranetes. Então, tiranetes, né, tiranos, pequenos tiranos, que abandonam coletivas e perguntas que os incomodam, Diego. Kennedy, quero te mostrar uma notícia, fica aí que eu vou te mostrar aqui no nosso telão, na home do UOL, que também está relacionada a esse assunto, porque o governo admitiu em e-mails, o governo admite então prazo estourado e quebra de cláusulas pela Covaxin na mira da CPI e da Procuradoria também. O MPF vê indícios de crime em compra da vacina pelo governo Bolsonaro
e o Ministério da Saúde, né? Empresa responsável negam essa pressão. Tratativas para tentar garantir a importação da vacina Covaxin, o Ministério da Saúde admitiu que o prazo previsto em contrato estava estourado, buscou minimizar a quebra de cláusulas contratuais por parte da Precisa Medicamentos, responsável pelo imunizante. Vamos lembrar, que empresa é essa, Kennedy? A Precisa, ela já teve contratos firmados com o Ministério da Saúde, não, né, exatamente nessa gestão, mas lá no passado. O atual líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele já foi ministro da Saúde e lá já houve um problema com essa empresa. E mesmo assim, toda essa preferência pela Covaxin, que se mostrou aí, além de não ter sido aprovada até agora, né, para uso geral da população pela Anvisa, ela também tem uma série de problemas, né? A entrega, por exemplo, dessa vacina até agora não chegou, enfim, tem muitas perguntas para serem respondidas, né, Kennedy? Sem dúvida. O Ricardo Barros foi ministro da Saúde no governo Temer. Essa empresa, ela está sob suspeita, precisa dar explicações. O depoente que viria hoje a Brasília depor alegou quarentena, que voltou de uma viagem da Índia, o Francisco Maximiano, para não depor, provavelmente vai estudar uma estratégia jurídica para responder, e esses elementos do Ministério Público só reforçam a necessidade de cancelar e mostram, né, Diego, a diferença de tratamento muito suspeita. Em relação à Pfizer, muita má vontade, em relação à Pfizer, uma discussão das cláusulas contratuais, já em relação à Covaxin, né, passando pano, sendo tolerante. Há muitos indícios de corrupção nesse caso. As suspeitas são muitas. Tá? Essa história está muito esquisita. Então é preciso investigar mais. Outro assunto que eu quero tratar contigo, relacionado também à compra da Covaxin, porque o senador Randolph Rodrigues disse que vê indícios de corrupção na negociação de compra dessa vacina e que esse vai ser o foco, novo foco de atuação da CPI. Vamos ver. O caminho das investigações na CPI nos trouxe a um novo momento. A omissão para a aquisição de vacinas e o negacionismo em relação ao enfrentamento à pandemia tinha também interesses econômicos. É por isso que vamos entrar na fase de investigação, de aprofundamento de investigação da atuação da empresa Precisa. O representante da empresa Precisa estava na Índia. Conversa com o embaixador brasileiro, conversa com a Bharat Biotech, fala que um dos seus interesses é acabar com o monopólio da Pfizer, se é que existe algum monopólio em relação a vacinas. O presidente da República, o próprio presidente da República, que até então tinha negado a procurar vacinas, telefona o primeiro-ministro da Índia em favor dessa empresa. Isso aqui eu acho que abre um flanco novo de investigação nosso que explica por quê. O porquê nós não temos as vacinas e as melhores vacinas desde janeiro. Nós não imaginávamos, quando começamos essa investigação, nós estávamos imaginando a averiguação sobre crime contra a ordem sanitária, prevaricação. Nós estamos chegando em corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva. Eu acho que nós estamos diante de um criminoso esquema de corrupção. Enquanto os brasileiros morriam, se omitia a aquisição de vacinas para lucrar, para ganhar dinheiro, com outras vacinas com menor eficácia. Depoimento forte, frases fortes do vice-presidente da comissão, Kennedy. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele são especialistas em rachadinha. Todo o patrimônio que eles construíram tem a suspeita de ter sido erguido à sombra da corrupção, das rachadinhas. Esse bordão do presidente e o governo dele não tem corrupção é uma mentira. O Randolph Rodrigues e o deputado Luiz Miranda, que é do Democratas do Distrito Federal, e é aliado dele, que diz que avisou o presidente, acabam por envolver o Palácio do Planalto diretamente nesse escândalo. O presidente da República tem que dar explicação, vai ficar nervoso quando for indagado a respeito, porque ele não explicou até hoje o dinheiro que o Queiroz depositou na conta da primeira-dama. Ele se recusa a dar explicações sobre a formação do patrimônio dele, sobre esse recurso que o Queiroz colocou na conta, e agora o presidente da República precisa dar explicações. O que ele fez a partir do alerta do deputado Luiz Miranda? Ele acionou a Polícia Federal ou ele engavetou aquele alerta? Ele prevaricou? Então, acho que o senador Randolph Rodrigues está numa linha correta. Essa CPI provavelmente vai precisar ser prorrogada,
porque a gente viu um primeiro capítulo, como disse o senador, na questão da vacina, que seria o da omissão, o do desprezo. E estamos chegando agora a um capítulo que mostra a ação, um interesse num direcionamento para uma vacina, para a compra de uma vacina sobre a qual recaem suspeitas muito fortes de corrupção. Diego. A comissão tem avançado em muitas frentes, a gente está acompanhando de perto, Kennedy. Você acha que essa é a que mais pode atingir o governo de Jair Bolsonaro? Sem dúvida, essa é uma frente muito importante, porque ela toca num ponto de muita materialidade, né? O presidente da República ligou para o primeiro-ministro indiano, a todas o interesse dele em abrir o caminho para esse tipo de vacina. Eu acho que pode ser uma linha de investigação grande. A outra linha geral é a resposta que ele deu à pandemia, ao boicotar as vacinas, o uso da máscara, a sabotar o trabalho de prefeitos e de governadores. No meu entender, e no entender de vários senadores da CPI com os quais eu conversei, Diego, os crimes de responsabilidade do presidente estão mais do que provados, são fatos notórios, e há crimes comuns também. O problema é que as duas autoridades que podem tomar medidas concretas para investigar o presidente da República não fazem nada, são cúmplices. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse nessa semana que não vai tocar o impeachment, um pedido, né, de abertura de impeachment do presidente da República, ou seja, no que depender do Arthur Lira, não se tratará dos crimes de responsabilidade já cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. E o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, é quem pode pedir uma investigação a respeito do presidente da República, apresentar uma denúncia que tem que ser aprovada pela Câmara, e o Augusto Aras se comporta como engavetador-geral da República. Portanto, a punição eventual ao Bolsonaro ela vai depender de um trabalho voltado para tribunais internacionais, para as cortes internacionais, e um trabalho de longo prazo. Acho que esse momento da história brasileira ele vai precisar ser passado a limpo, e o comportamento do presidente da República agravou a tragédia. O principal responsável pela tragédia brasileira chegar a 500 mil de mortos, ser tão grave, 16 milhões de curados, que eles vendem como uma coisa positiva, que, na verdade, prova uma estratégia assassina de disseminação do vírus, essa estratégia da imunidade de rebanho, né? Isso é responsabilidade do presidente da República. Ele atrapalha a recuperação econômica quando ele boicota as medidas que podem reduzir o número de casos e de mortes no país. Portanto, esse momento da nossa história vai precisar ser passado ali. A CPI vai ouvir o ex-governador Wilson Witzel, é um outro ponto importante. Acho que dali também virá coisa importante para a CPI. Pois é, quero tratar sobre isso com detalhes já contigo. Antes, quero trazer aqui a participação do David Assis. Meu Deus, tudo o que eles disseram que estavam tentando evitar aconteceu agora e ainda pior. É o comentário dele. Kennedy, essa participação ativa de Bolsonaro, muito diferente da tratativa com outras empresas. A gente viu até o ministro da Saúde à época, Eduardo Pazuello, falando que não era o ministro que tinha que tratar, receber o representante da Pfizer. E aí a gente vê, segundo as informações que estão chegando por essas investigações, uma atuação do próprio presidente da República em favor da Covaxin. Como é que você analisa esse comportamento? Altamente suspeito e contraditório com a defesa pública que o Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, fez na CPI, dizendo que era o Elcio Franco, então secretário executivo da gestão dele, coronel da reserva do Exército, que era o encarregado de negociar as vacinas. Então, quando se tratava da Pfizer e da Coronavac, o governo tinha completo desprezo. Quando se tratava da Covaxin, a gente sabe que isso chegou à mesa do presidente da República e à uma ação dele e também do então ministro da Saúde. Diego, tem coelho nesse mato, né? Há uma suspeita, isso aí tem cara de corrupção, cheiro de corrupção, parece corrupção, né? É claro que todo mundo tem que ter o benefício da dúvida, a gente está numa democracia, ninguém pode ser acusado levianamente, mas os indícios estão aí, as evidências estão aí, as suspeitas estão aí, a CPI precisa, no meu entender, deve ser prorrogada, porque tem sido um palco importante de boa informação para os brasileiros, deve evitar dar palco aos negacionistas, e os senadores negacionistas, né, Diego, que queriam tanto investigar o bom uso dos recursos federais, nos convênios para os estados, estão com um caso que é a competência deles ali, inquestionável, né? Recurso da União, né? Investigar se esse dinheiro empenhado, esse contrato com a Covaxin é um contrato corrupto ou não. É uma boa pauta lá para o Eduardo Girão,
para o Heisen, por Marcos Rogério, que vivem falando que querem investigar a corrupção. Vamos ver se eles querem investigar a corrupção mesmo, ou se isso é um discurso só da boca para fora para atrapalhar os caminhos da CPI. Kennedy, vou trazer para ti aqui uma outra informação. Você citou agora há pouco o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Vamos ver a reportagem aqui que traz um detalhe sobre esse assunto. Está no UOL também. Você fica bem informado aqui no UOL sobre todos os últimos acontecimentos relacionados à CPI da Covid, à CPI da pandemia. Está aqui, logo embaixo da manchete principal. A CPI aprovou aliás, sessão sigilosa com Witzel e depoimentos sobre a Covaxin, esse caso que a gente está falando agora com o Kennedy, né? A CPI aprovou, então, a realização de uma sessão sigilosa com o ex-governador do Rio, Witzel, que na semana passada disse em depoimento ter um fato gravíssimo a revelar. Foi a expressão que ele usou. Segundo Witzel, o fato teria relação com a investigação da CPI sobre eventual intervenção do governo federal e a administração federal no estado do Rio de Janeiro. Depois ali de um bate-boca envolvendo Marcos Rogério, o senador, sobre temas técnicos desse depoimento de Witzel, como o local da reunião e a segurança dos parlamentares, o presidente da CPI, Omar Aziz, declarou o requerimento aprovado. 3 senadores votaram contra. O local do depoimento, onde esse depoimento vai ser tomado, ainda não foi definido. Vamos lembrar que lá no dia 16, Witzel disse à comissão que só poderia revelar o fato gravíssimo em uma sessão em segredo de justiça. Falou que a milícia estaria atuando no controle dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Kennedy. Ô, Diego, são notórias as ligações da família Bolsonaro com as milícias, né? Esse depoimento do Witzel, ele é importante, sim. Alguns senadores governistas quiseram desqualificar, dizendo que é um depoimento de um ressentido, de um bandido. Bem, durante a Operação Lava Jato, um argumento era de que os bandidos é que tinham informação a dar a respeito de eventuais crimes. O Witzel, ele fez campanha em 2018 ao lado do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos do presidente, ao lado do Flávio Bolsonaro, que foi candidato a senador no Rio de Janeiro. O Wilson Witzel, ele se elegeu naquela onda bolsonarista, bolsolavajatista, aquela onda toda de combate à corrupção, e acabou aí caçado, empichado, né, pelo governo, pela Assembleia do Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa que tem relações próximas. Esse recado dele sobre a influência das milícias nos hospitais do Rio tem que ser levado a sério, e há um outro ponto também que é importante que ele esclareça, porque ele sugeriu na CPI, e também tem dito isso em conversas com políticos que encontraram com ele, que o Bolsonaro mudou a atitude em relação a ele quando ele passou a dar mais ênfase à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Em 2019, eu tive uma informação, publiquei, então, no meu blog e na CBN, onde eu trabalhava, que uma linha de investigação era uma participação do filho do presidente Carlos Bolsonaro no caso, pelas relações com o Rony Lessa, que é acusado de ser o atirador, né, a pessoa quem matou a Marielle. Portanto, o Witzel, ele pode dar explicações muito importantes, porque é um horror, né, é uma vergonha que, passados 3 anos da morte da Marielle, que morreu em março de 2018, assassinada nas ruas do Rio de Janeiro, que o país não tenha resolvido esse caso. O Witzel pode dar informações para a CPI nesse sentido, não está no escopo da CPI, não é objeto da CPI, mas diante de uma notícia crime, de um fato que se sabe criminoso, eventualmente, ou de uma suspeita, a CPI pode, eventualmente, tomar medidas para pedir investigações ao Ministério Público, à Polícia Federal, enfim, ou, eventualmente, criar um fato político importante com as revelações que o Witzel diz que pretende fazer nessa reunião secreta. Vamos ver. Eu acho que é importante ouvi-lo. Ele teve muita proximidade com os Bolsonaro, foi eleito com apoio do presidente da República. Era amigo dele. Essa amizade desandou em algum ponto aí, algum interesse foi contrariado. Algo que o Witzel fez desagradou o presidente e os filhos do presidente. Ele deixou claro também que, além desse aspecto todo que você mencionou, tem também a intenção do próprio ex-governador do Rio de Janeiro de se pré-candidatar presidente da República logo no início do mandato dele como governador no Rio. E aí desandou de vez, já com esses outros fatos que você também já revelou aí, Kennedy, tornam essa relação ainda mais complicada. Fato é que, apesar de ter muito a revelar, o ex-governador do Rio de Janeiro também sabia onde estava se enfiando, né?
Vamos lembrar daquele discurso de campanha dele de atirar na cabecinha, enfim, aquele discurso que muito a gente viu de perto, apesar de ele ter sofrido o impeachment, também foi um impeachment bem rápido que ele sofreu, né, por conta, até pode ter havido influência política, é o que muita gente fala em relação a essa aceleração do processo do Witzel, mas ele sabe de muita coisa e pode ser útil à CPI também, né, Kennedy? Sem dúvida, ninguém aí foi enganado, eles se merecem politicamente. O Witzel, quando o governador adotou medidas indefensáveis, essa política de segurança pública assassina, que não dá certo, que entra nas comunidades com operações, com tática pesada, com fuzis que provocam confrontos que acabam atingindo inocentes, foi estimulada pelo Wilson Witzel, né? O então ministro Sérgio Moro era outro também que queria ampliar o excludente de ilicitude. Então, a gente está vendo hoje, passado aí 3 anos da eleição de 2018, muitos personagens, né, que ascenderam, agora não tendo uma espécie de encontro com a realidade, encontro com a verdade. O Witzel não é flor que se cheire, né, mas justamente por isso acho que ele pode ter informações importantes a dar à CPI da pandemia. Diego. Curioso para saber, é claro, vai acompanhar de perto. Kennedy Alencar, muito obrigado pelas suas análises, por suas análises aqui conosco. Até uma próxima, boa tarde. Um abraço, meu caro, sempre bom falar com você. Boa tarde aí. Boa tarde. 12:30 agora pelo horário de Brasília.